Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. A nossa parada de hoje é no Canadá, aquele país simpático e gelado lá no norte do continente. Nossa convidada esteve por lá fazendo intercâmbio em uma excelente universidade. Ela conheceu paisagens diferentes, gente do mundo todo e voltou cheia de experiências para contar. Vamos ouvir? Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, estamos de volta. Nós vamos conversar agora com a Débora Garcia. Ela é estudante do curso de Administração Empresarial na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, aluna do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, aqui em Florianópolis, e ela vai conversar com a gente sobre o intercâmbio num lugar bem bacana aqui no Canadá. Ela foi para Edmonton, na Universidade Concordia University. Débora, eu quero agradecer muito por você ter topado compartilhar a tua experiência com os nossos ouvintes aqui no podcast. Bem-vinda ao podcast Intercâmbio. Obrigada, Carlito. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder estar compartilhando um pouco dessa experiência aqui. Legal, Débora, conta pra gente, intercâmbio é uma coisa que estava sempre nos teus planos ou foi algo que você começou a pensar já na faculdade? Como é que foi essa tua opção pelo intercâmbio? Era sempre um sonho meio distante, sabe? Aquilo quero, mas não quero. E só que eu tive na minha vida, né? O meu irmão fez intercâmbio, então foi um impulso para mim. E chegou a pandemia, não devo fazer, só tinha mais um semestre. Eu falei, vamos, é agora ou nunca. Teu irmão mais velho, é isso? Que foi para o Isso, intercâmbio? Para onde que ele isso. foi? Ele foi para a Alemanha pela UDESC e ESAG também. Ah, também a família toda estudando na ESAG, então, aqui na UDESC, tá Sim, legal. foi uma leve influência para começar a fazer a faculdade. E ele foi para a Alemanha e você foi para o Canadá. Como é que você escolheu o destino? Assim, você não quis ir para o mesmo lugar que ele, é isso? Só de birra, assim, não? Como é que foi? Carlito, vou ser sincera contigo. Eu escolhi o Canadá porque o dólar canadense era o mais barato. Ah, isso conta também, né? Questão de custo e tal, isso é importante também. Mas mais alguma coisa além da moeda barata te atraiu no Canadá? Ou foi só isso mesmo? Assim, eu confesso que é um país que, pelo menos, eu não ouvia falar muito enquanto eu estava no Brasil, né? E foi o que me atraiu de primeiro foi o dólar. Aí eu comecei a pesquisar sobre o país, sobre tudo que tem no Canadá, e aí me chamou a atenção também, né? Então, acho que as duas coisas casaram. E você não teve medo do frio, então, né? Olha, eu não esperava pegar tanto frio, porque o Google me falava que daria -10. Eu peguei -40. Menos 40. Menos 40 Abaixo, graus. abaixo de -10, nem sei se a gente sente diferença, né? Mas é do Sente. tipo é do tipo que você não consegue sair na rua, né? -40 graus. Sim. Como é que funciona lá quando faz essa temperatura? Então, teve. Primeiro que quando me falaram que chegava a -40, eu fiquei desesperada, né? Eu falei, gente, eu vou morrer? Como que eu vou sobreviver a -40 graus? Mas deu tudo certo. Então, para eles é comum o -20, né? -20, -15 graus é algo comum. Então, eles falam até, quando tá -10, -20, vai na rua, dá uma caminhada que tá tranquilo. Mas quando tiver -40, -30, tu não sai de casa. Só fica na calefação. Porque aí realmente, assim, não tem como, né? Tu sai, a tua pele queima. Eu nunca senti o que eu senti lá, assim. Você teve que comprar roupa de inverno lá ou você conseguiu ir do Brasil com roupa que funcionasse lá no frio? Do Brasil eu levei térmicas, né, que eu comprei na Decathlon, calça térmica e blusa térmica, e touca peluciada. Lá eu comprei no brechó um casaco pro frio mesmo de lá, né, que daí ele aguentava, eu acho que era até -40, -30 graus. Eu ia dizer, porque dependendo do frio que você pega, você precisa de uma roupa, às vezes comprada lá mesmo, né? Uma roupa mais especial, né? Sim.
Não, tanto que todas as minhas fotos lá, quando chegou o frio, era só com o mesmo casaco, porque eu também só comprei um, né? E você foi no segundo semestre do ano, é isso? Fui no segundo semestre do ano. Então foi esfriando, assim, você foi. Sim, eu cheguei lá e tava 30 graus, 35 graus, e eu cheguei até a pegar menos 40, assim, então foi muita diferença de temperatura, né? Também quando eu cheguei, o dia anoitecia 8 da noite, e quando eu saí, 3:30 da tarde já tava escuro. Você falou da escolha do Canadá, mas como é que você chegou na escolha da universidade especificamente lá em Edmonton, na Concordia University? Como é que foi essa escolha? Eu olhei as opções, né, que a universidade oferecia ali, e também olhei o que as matérias que eram oferecidas, né, se fazia sentido, se eu me interessaria, porque eu queria pegar algumas coisas diferentes também do que tem aqui no Brasil. E a Concórdia, ela conseguiu me agradar muito nesse quesito e também por ter a moradia dentro da universidade. Então, foram alguns pontos que me agradaram nela. Conta um pouquinho, como é que foi a tua chegada lá? Eu não sei se você já teve alguma experiência de morar no exterior antes ou se foi a primeira, mas como é que foram os primeiros dias lá? Você foi bem recebida? Conta pra gente como é que é uma intercambista brasileira chegando para estudar no Canadá. Foi minha primeira vez morando no exterior, né? Antes disso, eu só tinha ido uma vez para fora também, então era tudo muito novo. O canadense, o povo canadense, todos nós, né, as minhas amizades lá também, a gente sentiu eles como um povo muito acolhedor mesmo, sabe? Muito queridos. Gostam de conversar e não tem isso da cultura fechada que muitas vezes a gente ouve falar. Então eu cheguei lá, eu até acabei indo um pouco antes, tive que ficar 2 dias no Airbnb. Foi super legal, a moça super querida, e depois já fui para a universidade para mudança para alojamento. E aí eu vou te dizer, Carlito, que as pessoas que eu menos convivi na universidade foram canadenses. Porque o prédio que eu ficava lá da universidade era basicamente só de intercambistas. Então tinha de todas as nacionalidades e somente dois canadenses. Que amizades que você fez por lá? Quais eram os países lá do teu círculo? O meu círculo, eu confesso que tinha brasileiras, mas é algo até muito bom, né? Se sentir um pouco em casa, mas meu círculo também tinha pessoas da Alemanha, da França, Irã e da Coreia. E todo mundo se entendia bem ali? Como é que era a convivência? Dia, né? Tipo, o prédio, só para eu explicar um pouco assim, né? Era um prédio que tinha 33 quartos, e aí tinha um feminino e masculino em 2 andares diferentes. O banheiro era compartilhado, então eram 3 cabines de chuveiro, 2 cabines de vaso sanitário, a lavanderia era compartilhada. Então, assim, a gente se entendia bem, só que a bagunça era uma coisa bizarra, assim, né? Que é um pouco diferente do brasileiro. Até a questão, por exemplo, de tomar banho. Tinha gente lá que não tomava banho todo dia. Ah, Então, sei. tu se entendia naqueles limites, assim, né? Mas saíam juntos, assim? Não, tinha esse. Sim. Como é que é? Assim, tu vai criando o teu grupo de amigos, né? Então, com o meu grupo mais próximo, a gente saía pra comer, se divertia lá também. Tinha um pessoal que ficava que além do prédio também tinham casas lá da própria universidade. Então, às vezes a gente ia para casa, que eram dos alemães, e ficava lá também, era bem legal. E essa moradia estudantil foi muito difícil de conseguir? Como é que funcionou? Não foi difícil, foi bem tranquilo, na verdade. Quando tu se candidata, né, tu recebe lá a aprovação da universidade. Depois de um tempo, tu tem um formulário para te responder qual tipo de quarto tu quer, por que tu quer o quarto. Também coloca algumas preferências tuas. E aí, de acordo com a disponibilidade, tu fica lá. Então, assim, eu consegui, né? Mas eu conheci pessoas que não conseguiram ficar lá. Tem limite. Você falou no começo da a moeda canadense, né, o dólar canadense tinha um câmbio mais interessante lá, mas como é que era no dia a dia lá o custo para você se manter? Porque você foi sem ajuda de custo, né? Você foi pelo programa Sim, de mobilidade livre, né? Que é um programa da UDESC em que você vai lá para o intercâmbio, você não paga pelas aulas, né? Em geral no exterior as universidades são todas pagas e você então estuda de graça, digamos assim, sem pagar pelas aulas, mas você não tem uma ajuda de custo mesmo para se manter lá. Foi muito difícil você passar esses 6 meses lá, esse semestre letivo lá, em termos de se manter lá no Canadá mesmo? assim, graças a Deus meus pais têm condições, né, financeiras, então isso com certeza facilitou muito a minha estadia lá. Por estar morando na universidade, ao entrar ali no início do semestre, eu tenho que pagar uma quantia.
Se eu não tô enganada, são $1.000 ou $800 canadenses, algo assim, para você comer na cafeteria da universidade. Então, eles oferecem café da manhã, almoço e janta. E aí você come lá. Então, os meus gastos assim do dia a dia ficaram muito concentrados na universidade mesmo, que aí foi um valor mais expressivo, né, da residência e da cafeteria. E fora isso, meu pai ia me liberando dinheiro conforme a necessidade, assim, mas era bem pontual, né? Não, só o custo de vida no Canadá, assim, as comidas, enfim, eu achei bem caras. Me surpreendeu. E fala um pouco da universidade em si, da Concordia University. O que que você encontrou lá? Como é que você foi recebida? Você teve apoio? E como é que eram as aulas na universidade, estrutura? Tenta dar uma ideia um pouco para quem está ouvindo de como é estudar lá. A Concórdia, assim, eles são muito receptivos mesmo. Então, já ali no início, quando a gente chegou, né, o pessoal que ficava ali na residência e não tinha começado ainda as aulas, eles fizeram um barbecue, né? No caso, pra gente seria um hambúrguer, pra gente ir almoçar lá um dia, para todo mundo ir se integrando. Também na primeira semana de aula, eles fizeram panquecas e deram almoço de graça na cafeteria outro dia. Então, eles realmente promoviam esse ambiente de integração, né? Deram vários presentinhos de início de semestre, assim, então eles sempre foram muito abertos, muito receptivos. A universidade tem uma estrutura em si, eu considerei bem moderna, assim, eu realmente gostei da estrutura da universidade, ela era muito bonita. E as aulas, é aquele estilo de aula americano, sabe? Que tu senta, tipo, numa arquibancada, o professor tá lá embaixo, tem umas 80 pessoas na sala. Essa era o estilo das aulas lá. Mas apesar de ser 90 pessoas, os professores sempre pediam muita participação, né? Então, até eles sempre davam nota por participação também e tudo mais. No geral, eu gostei bastante dos professores e da universidade. O tipo de aula que você tinha lá, é fácil você se adaptar? Você sentiu alguma dificuldade em relação ao que você estava acostumado aqui? Ou não? Ou foi tranquilo? Eu não senti dificuldade, assim, exceto pelo inglês, né? Então é uma segunda língua, lá também tem provas, trabalhos, então isso foi desafiador. E lá no Canadá, algo que tu vê, assim, é que todo mundo estuda muito, pelo menos na Concórdia. É uma universidade que ela dá uma puxadinha no estudo, vamos dizer assim, né? E eu não cheguei a sentir dificuldade no conteúdo em si, mas mais do início pela língua. Como é que você escolheu as disciplinas? Você buscou disciplinas que você pudesse validar no retorno ao Brasil, ou você buscou coisas que você viu que não teria por aqui para complementar a tua formação? Como é que foi essa tua escolha? Eu escolhi os 2 assim, para validar algumas matérias aqui e outras porque eu queria fazer, né. Então, por exemplo, eu fiz matéria de liderança e de gestão, que foi, assim, sensacional, né. Não é algo que a gente tem hoje aqui na universidade, tão focada nisso quanto eles têm lá, e foi incrível, assim. Hoje eu trabalho com gestão de pessoas, então eu vejo que acrescenta até no meu trabalho, mas eu também, por exemplo, fiz marketing, que era para eu validar uma matéria específica da oitava fase. Legal. Então você falou rapidamente agora do conteúdo que você estudou lá, que como isso você trouxe, né, de volta, né, como isso está te ajudando e tal, né? Em que outros aspectos assim você acha que essa experiência no exterior também contribuiu para você, não só assim como profissional, como estudante, mas como pessoa, tá? Você consegue ver assim alguma mudança em você em razão de ter feito essa experiência lá no Canadá? Olha, Carlito, eu vou começar que a primeira mudança que eu vi, eu acho que foi o quesito de me tornar mais organizada. Eu dividia o meu quarto lá, era um quarto bem pequeno, então, assim, ou tu deixava tuas coisas organizadas ou tu não conseguia entrar no quarto, né. Então esse foi o primeiro grande ponto que eu vi de mudança, assim, mas eu acho que o intercâmbio ele é muito valioso em diversos aspectos, né. Primeiro que tu descobre que tu pode muito mais do que tu acha que pode, porque tu vai para outro país sozinha, é uma experiência muito solitária e tu aprende a passar por tudo aquilo, né. Então é um grande desafio, acho que eu aprender outra língua também, tu conseguir mudar tranquilamente da tua língua materna para outra e conversar, entender pessoas de outros países, é algo muito que agrega muito. É a questão de tu olhar com outros olhos para outras culturas também, assim, de ser mais de ser mais aberto, compreender, porque a gente tem os pré-julgamentos, querendo ou não, né, de cada cultura.
Então, isso também foi algo que me agregou muito. E eu acho que aprender a viver a vida de uma forma talvez mais leve. Porque tu tá lá fora, tu não tem controle de nada, tu não sabe o que te espera. E tu vai ter que passar por cada situação, né? Então é um dia por vez. E no final das contas, você recomendaria o Canadá e a Edmonton, a Concordia University, com base no que você experimentou lá? Recomendo, recomendo muito, é uma experiência muito válida. Recomendo mais ir no verão, gente, porque é muito frio. Mas eu recomendo, assim, e Edmonton fica num local que não é tão conhecido do Canadá, eu acho, pelo menos eu não conhecia, mas que tem muitas viagens perto, né, que pode fazer de carro, que tu vê a natureza, assim, e é um dos locais mais lindos que eu já vi na minha vida, com toda certeza. Débora, para a gente fechando a nossa conversa aqui, tenha mais alguma dica que você daria para os seus colegas assim que estão pensando em fazer intercâmbio, estão tentando decidir se vão, se não vão, para onde que vão? Baseado na tua experiência, você tem alguma dica especial aí para os seus colegas? Olha, eu diria que se tem condição, vá. Dá medo, dá frio na barriga, mas vai, assim. E também saiba que é uma experiência solitária, intercâmbio é uma experiência solitária, até tu realmente, né, fazer amizade com alguém, mas que vale muito a pena, se desenvolve muito, aprende muito, em níveis assim que exponenciais que não tem como descrever. Então, se você puder vá, aproveite e aproveite o máximo, porque o único arrependimento que eu tenho hoje é de não ter aproveitado mais. Legal, com esse recado aí da Débora, a gente vai fechando aqui a nossa conversa de hoje. Então, a gente conversou com a Débora Garcia, que é estudante do curso de Administração Empresarial da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, aluna da ESAG, o Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, aqui da Universidade, em Florianópolis, e ela contou para a gente a experiência muito legal e gelada que ela teve no Canadá, na Concordia University, na cidade de Edmonton. Débora, mais uma vez, muito obrigado por ter conversado com a gente e compartilhado a tua experiência. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, Carlito. Espero que possa ajudar mais pessoas também. Com certeza vai ajudar. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast e dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.